Beleza. Hoje a gente vai conversar sobre o principal cuidado que nós, colecionadores de mangás e quadrinhos no geral, devemos ter quando adentramos nesse mundo do colecionismo. E quando eu falo colecionismo, eu estou literalmente abrangendo a generalidade. Ou seja, esse conselho, podemos dizer assim, que eu estou fornecendo para vocês, que eu estou comunicando, que eu estou representando aqui para vocês, abrange todas as áreas do colecionismo. E sendo bem direto, meu objetivo é a dívida. Colecionar é um hobby de classe média, classe alta. Eu sou de classe baixa, sou pobre, nasci pobre, minha família nunca teve grandes condições. O que eu adquiri no começo foi por boa vontade, posso dizer até que por misericórdia do meu pai, que me pegou uma parte da grana dele, comprou um quadrinho aqui, um quadrinho ali. É óbvio que na época era mais barato. E depois disso foi fruto do meu próprio trabalho. Ou seja, eu separei parte da minha grana mensalmente do meu salário. Essa parte da grana poderia muito bem ir para um carro, para uma moto, uma casa, para um investimento, e eu resolvi utilizar parte dessa grana para poder encher a minha coleção. Vocês estão vendo aqui minha coleção? Eu tenho um pouco mais de 2.000 quadrinhos, né? Um pouco mais de 2.000 mangás e quase 3.000. Só que tem gente aqui no Brasil que tem mais de 100.000 unidades. É óbvio, pessoas que colecionam até materiais mais antigos. E colecionar tudo isso, comprar tudo isso, não é barato. E quando você entra no mundo do colecionismo, a primeira armadilha, e eu acredito que é uma armadilha que te segue até o fim da tua vida como colecionador, é a armadilha da dívida. Pois chega um momento em que você, mesmo não tendo condições financeiras no momento, surge uma promoção, um Prime Day, surge um 3 por um na Panini e assim por diante. E nessas promoções, você, às vezes, por despreparo, às vezes por falta, né, de emocional bem trabalhado, falta de controle financeiro, você acaba entrando numa dívida que você não consegue pagar depois. Ou mesmo se você conseguir pagar, vai ser à custa de muita falta de regalia. É o que eu quero dizer. Você vai deixar de ter outras coisas, comer outras coisas, deixar de frequentar outros lugares para poder pagar isso que você aqui comprou. A dívida é um problema muito grande porque ela começa no cartão de crédito e depois parte até para empréstimos bancários. Eu conheço pessoas no mundo dos mangás que já fez empréstimos de 10, 15, 20 mil reais para poder comprar mangás. É óbvio, essas pessoas têm um salário bom, recebem ali na faixa de 4 a 7 mil reais, que na minha opinião é um bom salário, e que poucas pessoas no Brasil têm a condição para poder receber esse salário. Só que mesmo assim, mesmo você conseguindo pagar, você desbancou ali de uma vez 10, 15, 20 mil reais. Gente, uma dívida de 10, 100 reais no cartão de crédito é uma dívida. É você tá pegando dinheiro do teu futuro e tá colocando no presente. Você tá entrando em dívida consigo mesmo. O banco, ele é só um intermediário, o cartão de crédito é um intermediário entre o seu eu do futuro e o seu eu do presente. Você literalmente tá matando, massacrando, sacrificando o teu eu do futuro, parte do dinheiro que ele vai ganhar, ele vai ter que trabalhar para poder conseguir esse dinheiro, e você tá pegando e resgatando agora. E quando a gente, ou você, né, pode também estar delegando a dívida para o seu eu do futuro, né? Você compra aqui agora, você não paga, ou você paga bem baixinho, e o seu eu do futuro que se vire para poder pagar. Então, endividamento é uma posição de autoflagelo. É uma posição em que você inflige dor a si mesmo, pois ou você tira do seu eu do futuro, ou você joga dívida para ele, joga uma conta para ele lá no futuro. Quando a gente parcela um produto em 10 vezes, quer dizer que em 10 momentos diferentes, o nosso eu do futuro está sendo autoflagelado por uma situação, por um posicionamento, uma decisão que a gente tomou aqui agora, no presente. E isso é muito perigoso. Porque se a gente faz uma compra de 1.000 reais em quadrinhos, parcela em 10 vezes, a gente tem 10 meses para poder pagar 100 reais. E na nossa cabeça, a nossa compra ficou por 100 reais. Nossa, 100 reais e frete grátis. Chega no próximo mês, você faz outra compra de 1.000 reais e parcela em 10 vezes. Agora, você tem o quê? 200 reais para pagar de parcela. E isso vai acumulando, porque acaba que até um efeito placebo na nossa concepção, em que a gente não consegue perceber no curto prazo que a gente está realmente endividado, e ao médio e longo prazo, a corda vai apertando e chega um momento em que a gente vai ter que deixar de ter certas regalias, como comer uma pizza no final de semana, sair com a rapaziada, levar a namorada para um cinema e alguma coisa assim ou outra, e você não vai conseguir porque você não tem grana. Porque você está pagando uma coisa que você comprou há 5, 6, 7 meses atrás. Então, assim, um conselho que eu deixo a todas as pessoas que estão começando no mundo dos mangás, o pessoal que já está
há um certo tempo no mundo dos mangás, e o pessoal que já é mais cabreiro, o pessoal que é mais antigo, já tem noção do que eu tô dizendo. Tome cuidado com as dívidas. É o principal cuidado que você deve ter ao colecionar. Porque alguns anos atrás, eu não me recordo se é 4 ou 5 anos atrás, quando teve a primeira publicação aqui de Berserk no Tankobon, aquele formato legal, esse formato aqui, ó. Quando teve aqui, ó, a primeira vez que surgiu o Berserk nesse formato, que antigamente só saía aquele meio tankô, que é a metade, né, desse volume, quando surgiu o volume 13, né, que é aquela capa emblemática, é quando surge o arco do Eclipse, né? Eu só sei porque me disseram, eu realmente não cheguei nessa parte do volume 13 ainda. Eu tô esperando pegar vários volumes de Berserk pra poder ler tudo de uma vez. Enfim, aquele volume 13 de Berserk ficou raro. Ficou raro mesmo. E quando ele ficou raro, gente, eu lembro que os youtubers começou a ficar desesperado. Porque quem tinha volume 13 lançou aonde? No Mercado Livre. Nesse momento surgiu a sigla Mercenários Livre. E teve vários eventos que o próprio Levi Trindade, que era o responsável pela o Berserk na época, pela edição, por toda a equipe de coordenação e etc., foi cobrado nos eventos. Cadê a tiragem? Por que vocês fizeram isso com o Berserk? E é justamente a saga que mais vende, a saga mais emblemática de Berserk. Por que vocês fizeram isso? E, cara, foi alguns anos para poder ter uma reimpressão decente do volume 13. E hoje a gente tá tendo a reimpressão de novo, né, de alguns volumes de Berserk. O que eu quero dizer com isso? Teve volumes que chegou a 700, 800 mil reais. Um volume. O volume 13 de Berserk chegou a 700, 800 mil reais. E o que eu tô falando pra vocês que não é invenção. É um relato de uma pessoa que colecionava na época. Então, na época que saiu Berserk, que teve essa polêmica, eu tava lá. Eu tava assistindo vídeos do pessoal. Tá? Eu não fui no evento, eu queria ter muito ido no evento, mas eu não fui no evento. Eu tava assistindo, eu tava acompanhando tudo que tava acontecendo na época, gente. Então, assim, colecionar é caro. O pessoal aqui coleciona Bleach, naquele formato tankobon, né? Tem gente aí que ficou 2, 3 anos pra achar o volume 70 e 2,73, se eu não me engano, 74, alguma coisa assim, na casa dos 70. Porque não acha, é raro. E essas raridades que fazem com que os mangás sejam ultramente valorizados. É as raridades que movimentam o colecionismo. Não, videogame no geral, console, jogos. Você vai se deparar com consoles raros, games raros que você não vai conseguir adquirir porque é muito caro. E tem alguns que você realmente não vai conseguir adquirir porque, além de ser caro, a tiragem foi extremamente limitada. De fato, com que as pessoas que têm não vão se desfazer. E quem tem não tá vendendo. Então, assim, mangá é colecionismo. Né? O mundo de mangás é colecionismo. Se você quer entrar nesse mundo e pegar uma obra aqui e ali que você goste, cara, um exemplo. Aqui, ó. One Piece. Tô aqui com o volume 109. Foi o mais recente que eu adquiri. Cara, teve uma época aqui no Brasil que você achava essa coleção de One Piece aqui, até o volume 60 e pouco que tinha lançado na época, a preços astronômicos. Porque era uma coleção que, rapaziada, era muito, mas muito difícil de achar. O próprio aqui, ó, Naruto Gold. Naruto Gold já foi muito complicado de achar. Hoje tá um pouco mais tranquilo. Então, mesmo a pessoa que vai entrar no mundo dos mangás para poder ler ocasionalmente, ter alguma pouca obra aqui e ali que ela realmente gosta, mesmo assim é difícil para essas pessoas conseguirem ter. Porque é caro. Se ela, a pessoa tiver o azar da obra entrar num processo de raridade, de falta de tiragem, vai ficar mais caro ainda. E fora que você tem que ter espaço para poder expor isso, porque não adianta você ter uma coisa tão bonita como os mangás e tá guardado dentro do armário, dentro do guarda-roupa. A não ser que você realmente não tenha um espaço, você esteja morando com seus pais, né? E você não pode ficar expondo, comprando estante, comprando prateleira. E aí é um pesar, porque isso aqui é muito bonito, isso que deve ser exposto para as outras pessoas. Eu mesmo nem gosto muito dessa minha estante aqui da Evolukit, que é camada na frente e camada atrás, porque os mangás que ficam atrás ficam escondidos. Eu não tenho acesso a eles, para eu ter acesso tem que tirar e desorganizar os mangás aqui da frente. E quando uma pessoa vem aqui e vai ver, cara, ela não tá vendo os mangás que estão aqui atrás. Entende? E acaba que eu tô reduzindo o potencial da minha coleção. Então eu acredito que para você ter uma coleção, você vai ter que encarar uma dívida aqui, uma dívida ali, desde que seja controlada. Você vai ter que encarar o mercado de raridade e você vai ter que encarar o mercado de exposição. E vai chegar um momento em que você não vai ter tanto lugar para guardar esses mangás. Enfim, o conselho do vídeo de hoje foi esse. Tome cuidado e muito cuidado com as dívidas, porque são elas que acabam com os colecionadores. Agradeço pela presença de vocês e por terem me acompanhado até aqui. Gintman TV, desligando.